Fala galera, agora novo vídeo do grupo de estudos americanista, dessa vez história em pauta número 8, falando um pouco sobre tudo o que aconteceu com o grupo americanista durante o ano de 2014. Só lembrando, quem gostou do vídeo, clica no gostei, compartilha, comente e vamos agora para o vídeo. História em pauta aqui nessa quinta-feira, dia 4 de dezembro. Uma quinta-feira ensolarada. Ensolarada aqui em Porto Alegre, faz um calor. Forno Alegre está começando a aparecer agora, né, com a aproximação do verão. Mas de Porto Alegre para toda a América Latina, Rafael Freitas, dá o seu oi aí para o pessoal. Oi. O oi clássico do Rafael Freitas, né? E como a gente havia divulgado, a gente começou a divulgar, a gente fez um programa mais ou menos espontaneísta, né? Esse é o primeiro espontaneista, sem planejamento. Não, planejamento sempre tem. Não, hoje não tem. Alguma ideia? Claro hoje não tem. Tem, Fred, não vai enganar os nossos telespectadores. Pode? Traz aqui. Mas o programa de hoje, na verdade, ele se pretende a debater as ações. Primeiro a gente vai contar um pouco da história do grupo de estudos americanistas, Cipriano Barata. Vai falar um pouco das ações do grupo de estudos e alguma perspectiva, o que a gente tem daqui para frente para esse grupo. E, claro, fazer, como bons americanistas, fazer uma análise histórica e crítica das nossas ações durante esse ano de 2014. Então eu vou já colocar aqui para o Freitas, né? O que ele pode dizer, assim, como é que a gente pode iniciar essa história crítica e análise do grupo de estudo nesse ano de 2014? Eu acho que é muito importante a gente debater sobre um conceito que para muitos é muito novo. Qual o conceito? O que é americanismo? Opa, isso é importante. O que é? Muita gente escreve grupo de estudos americanistas, mas não, é o grupo que é americanista. Essa confusão. O conceito de americanismo é muito obscuro. Qual é o teu Ainda conceito? mais na academia. Qual é o teu conceito de americanismo aí? Bom, na verdade, o nosso conceito de americanismo está expresso no nosso manifesto americanista, que foi um documento criado pelo grupo de estudos para delimitar o que o grupo, quais são as perspectivas do grupo, quais são os referenciais teóricos do grupo, e o que eles pretendem, o que nós, enquanto grupo de estudos, né, nós, membros permanentes do grupo, o que nós queremos como uma história americanista. Então, se o pessoal for lá no nosso blog, que é o ciprianobarata.blogspot.com.br, eles vão poder ter contato com esse primeiro documento, que é digamos, a certidão de nascimento do nosso grupo de estudos. E lá a gente elenca, deixa eu dar uma olhada aqui que tem os subitens, né? Vai fazendo aí, vai baixando aí o documento. Baixando. Não, no blog. Fica tranquilo, velho. Fica tranquilo que tá tudo nominado. Aqui, ó. Então a gente tem os tópicos ali, ó. A América em relação ao mundo, que é o primeiro tópico do manifesto. Aí no segundo a gente tem as bases do americanismo, que aí a gente pega uma coisa mais teórica, metodológica, que é muito importante para um conceito que a gente está esboçando. A historiografia americana, que é outra coisa que nas academias, nas faculdades, pouco se aborda. Ou se aborda muito superficialmente. Porque geralmente tu tem o autor lá europeu, né? A história, o foco da história nas academias é a história europeia. Mas nem precisa ser um europeu. Porque basicamente nas escolas, na faculdade, a gente tem essa periodicidade da história a partir dos grandes fatos europeus. Também. História antiga, história medieval, história contemporânea, sempre um marco é o marco europeu. Então, a história americana tem delimitações novas, diferentes. É por isso que... E por fim, a gente tem um item que é muito importante, que ele diz o seguinte, ó. Ele faz a referência entre americanismo e americacentrismo. Porque é muito fácil tu ser um americanista dizendo que a América é bom e o resto tudo é ruim. Sendo que não é bem assim, a gente não encara a história como de forma egocêntrica, a gente não encara a história da América como a melhor história. A gente encara como mais uma história
Só que a gente prioriza a história da América. Mas ao mesmo enquanto tempo, americanos, né? Mas ao mesmo tempo, para mim, pessoalmente, o conceito de americanismo tem imbuído intrinsecamente um sentimento de pertencimento, Também. uma identidade. O norte e o sul do Brasil é tudo América, um lugar só. Vamos pensar, Belo Horizonte, Alvorada, é o único lugar. É América. Tudo América. Então envolve um sentimento de pertencimento Também. nessa história única de colonização, escravidão e de despovoamento que aconteceu aqui desde a invasão dos europeus. Bom, e só frisando aí o comentário do Freitas, é interessante colocar que o termo americano, ele por muito tempo ficou restrito à nacionalidade de um estadunidense. Com certeza. Né? Quando tu fala num estadunidense, que esse é o nome correto, estadunidense, é um habitante, um cidadão que nasce nos Estados Unidos da América. E se o cara vive nos Estados Unidos do México? Ele também. Ele é um mexicano, porque é Estados Unidos do México. Os Estados Unidos da América. Eles se colocaram para si o termo americano, sendo que americanos somos todos nós que vivemos no continente. Então a gente traz um pouco essa questão contra-hegemônica, né, do termo americano. Americano não somos todos nós. Todos Que nem diz aquela brincadeira. Não só os estadunidenses são americanos, mas nós aqui somos mais que eles. Também, somos americanos. Tanto que se tu for considerar historicamente, né, a invasão europeia, ela se deu primeiro pelo Caribe e pela América do Sul. Só em seguida, só depois a invasão se deu lá no norte. E é importante dizer que o americanismo que a gente preconiza não é dogmático. Não é dogmático. Nós aceitamos o positivismo como uma grande influência. Consideramos Cal Nabo um grande herói americano. O primeiro herói da resistência americana. Sim. Niesu foi outro grande herói que matou. A mando dele foi assassinado Roque Gonzalez. São essas histórias ocultas, né, Freitas? Que a gente cunhou esse termo no ano passado. No ano retrasado, quando a gente começou a falar do artigo do Força e Luz, a buscar e a recriar um pouco a história do Força e Luz, que a gente cunhou esse termo história oculta. Mas eu acho que vamos tentar fazer uma linha de tempo do ano de 2014. E eu tenho uma grande data aqui. Eu quero saber de ti o que aconteceu nessa data. Qual data? 21 de fevereiro de 2014. O que aconteceu nessa data, guri? Essa data ela é muito importante, porque foi a nossa primeira síncrase americanista que aconteceu em Alvorada, no bairro Americana, não foi? Não tenho certeza do bairro. Mas foi a primeira síncrase americanista que a gente fez em Alvorada. Na verdade, no bairro Americana, era a Rádio 3 Rádio, quando a gente fazia o programa História em Pauta. Foi lá que começou. Não, mas primeiro vamos focar na data de... Qual é a data? 21 de fevereiro. 21 de fevereiro de 2014. Bom, Freitas, fala um pouco sobre essa data aí. Aconteceu um evento sincrético. Foi a nossa primeira síncrase, o evento de fundação do grupo. Mas por que síncrase? Porque a gente dá total liberdade, porque a gente não é dogmático. A gente libera as pessoas para debater sobre o que eles estudaram. Tanto faz a localidade, o espaço, o tempo. Pode ser Europa, pode ser América Latina, mas de preferência nossa América. Mas se for Europa, a gente compara. Então, os temas não foi escolhido por quem organizou. Não. Foi escolhido pelos convidados. E quais foram os temas? Lembra? Eu lembro que teve o teu trabalho sobre a educação no movimento sandinista. Isso. A influência das ideias pedagógicas de Paulo Freire para a campanha Cruzada Nacional de Alfabetização da Revolução Sandinista da Nicarágua. Esse foi um tema bastante polêmico e bem importante para a gente pautar também um documentário que a gente fez. Com certeza, mas infelizmente eu tive só 5 minutos e não tinha nem luz, nem iluminação. Ninguém prestou atenção, mas foi um prazer. Não, eu prestei atenção, tanto que eu estou dizendo aqui o tema para ti. O nosso colega da FAPA lá, o Davenir... entrevistado pela La Integração. Ele falou sobre a mídia, né? Não, a mídia impressa, os jornais. Impressa no Brasil. No Brasil. Um trabalho bem interessante. Gostei muito do trabalho dele. Por que tu gostou do trabalho dele? Porque ele foi bem... ele conseguiu expor um longo período de tempo, desde da formação da mídia impressa, vamos dizer assim,
até mais ou menos os tempos atuais. Ou seja, é um trabalho muito extenso, mas ele conseguiu sintetizar de forma muito didática, né? Muito didática. Mas a imprensa escrita veio aqui graças aos invasores europeus, que é uma coisa que tem que ser valorizada, que eles trouxeram para nós aqui. Tanto que a gente tem a tese, né, que o primeiro fanzineiro do Brasil foi o Cipriano Barato. Com certeza. Que era o cara que fazia os jornais dele, escrevia no cárcere. Não usava o próprio sangue, como o Gramsci usava. Mas ele fazia os jornais dele, os fanzines dele, os livros dele, informando sobre as notícias da América Latina na cadeia. Ele foi um grande lutador do século XIX, um grande liberal de esquerda do século XIX. Foi um grande mártir do americanismo. Mas eu apresentei um trabalho sobre o meu TCC, que foi sobre a Revolução Acreana, a questão de fronteira entre Brasil e Bolívia. E eu lembro que a gente teve como convidada também a professora Renata. Grande professora Renata, com perguntas pertinentíssimas. Com certeza. Ela fez várias críticas não só ao americanismo, mas também fez críticas ferrenhas à historiografia ocidental como um todo, né? A Renata... Em defesa da linguística? Na verdade, ela fez... Em defesa do pós-modernismo, Pós-modernismo. Né? Isso. Ela é uma pós-moderna de esquerda, podemos dizer assim. Mas as críticas dela foram bem interessantes. As críticas dela foram bem interessantes. Mas poderiam ter sido melhor aproveitadas pelos palestrantes, com certeza. Isso é verdade. Mas a gente vive e aprende, né? Sempre uma dialética. E então vamos seguir. A gente fez o evento no dia 21 de fevereiro. E logo após a gente fez O que a gente fez aí, Freitas? Não, a gente fez vários programas, História em Pauta. Isso é verdade. A gente fez um projeto baseado na pedagogia histórico-crítica de Dermenval Saviani, passando do conhecimento do senso comum para o conhecimento filosófico. Então a gente tratava em cada programa um conceito. Lembra qual era o primeiro conceito? Democracia. Importante lembrar que... Nada dentro do demônio. Não, importante lembrar... os programas estão disponíveis todos no YouTube e no nosso blog do Cipriano Barato. Importante lembrar que o História em Pauta ele começou lá na 3W de Alvorada. Sim, no bairro americano. No bairro americano. E lá a gente fazia... Os primeiros programas não tiveram convidados. Foram que nem esse, sim. Era eu e o Freitas debatendo ferrenhamente o que era democracia. Aí depois a gente fez um programa sobre revolução. Aí depois a gente fez um sobre trabalho. Aí no programa número 4... Foi o primeiro programa que a gente teve um convidado, né, Freitas? Fala um pouco sobre o convidado. O nosso convidado é o professor Cássio Moreira, que é um trabalhista que passou por diversos partidos políticos e defende que o legado petista, até hoje, é uma continuidade das reformas de base do seu João Goulart. O Cássio Moreira que lançou um livro, né, sobre as reformas de base. Se eu não me engano, é o Projeto Nação do João Goulart. Não, mas o livro que ele escreveu é baseado no doutorado dele de economia. Ele é professor da URGS. Não, ele é professor do Instituto Federal de Porto Alegre. E a gente fez um programa de mais de 2 horas, eu acho, sobre as reformas de base. Né? Deu uma queda de luz? Importante dizer. No meio do programa teve uma queda de luz. Por 1 hora a gente começou a debater sobre luz de vela, tomando cerveja. Não, mas eu acho que a gente foi boicotado. Lá dava para tomar cerveja. Não, mas eu acho que... Lá a gente tomava cerveja no estúdio. Eu acho que a gente foi boicotado pelas forças, pelos interesses. Eu não sei que partido são as forças, mas quando a gente falou sobre o Getúlio, sobre o Jango, sobre o legado desses caras, a gente foi... Os petistas se revoltaram. Aí a gente foi... A luz aumenta o salário de 100%. Lula já fez isso? Uma coisa... É importante ver, né, que o trabalhismo brasileiro, ele, na verdade, as práticas dele foi mais importante que a teoria. Mas vamos linkar isso com o teu verbete, trabalhismo brasileiro. O que tem de trabalhismo brasileiro em Dilma e Lula? Eu não vejo nada de trabalhismo brasileiro, porque não chega a ser um governo nacionalista. Pelo menos é brasileiro. Não, é um governo brasileiro. Mas não, eu tenho minhas divergências com o Cássio nesse sentido. O Cássio acredita que é uma Olha, eu comparo... Eu acho que... Eu comparo essa tese do Cássio Moreira de encontrar trabalhismo no governo petista análogo à tese feudal de Sodré.
Que tese é essa? Expõe para os nossos... A tese de que aconteceu um momento em que o Brasil era Europa e deixou de ser Brasil para ser feudo e deixar de ser escravista. Então, eu acho que considerar o governo petista trabalhista quer dizer que não existiu mais PT durante a época de governo de Lula e Dilma. Eu comparo dessa maneira. Totalmente fora de lugar, inverídico, sem nenhuma empiria. Eu tenho também diversas críticas. Peraí. O nosso técnico Diego tá a fim de falar. Não, vamos chegar aí, velho. O único que se aposentou por invalidez e trabalhou na presidência. É isso aí. Crítica ao Lula. Mas é uma crítica muito elitista, né, velho? Hoje em dia eles até estão estendendo cada vez mais, né, a aposentadoria de 65, não, de 30 foi para 35. Mas colega de debate e de grupo de estudo, Fábio Melo, que não tem nada a ver com o padre Fábio de Melo, então até se revoltava com essas brincadeiras que eu fazia, eu lembro disso. Mas o que é o trabalhismo e em que se diferencia no petismo? Bom, em primeiro porque tu é um trabalhista, de fato. E tu não identifica trabalhismo no governo do PT. Eu concordo contigo não sendo trabalhista. Mas gostaria que tu aprofundasse isso. Eu até convido todos os ouvintes a dar uma olhada no nosso grupo de estudo, no nosso blog ali, que tem um verbete que eu criei que é sobre o trabalhismo. Mas eu acho que, em primeiro lugar, o projeto trabalhista de governo, quer dizer, na verdade o projeto trabalhista não é um projeto de governo, é um projeto de nação. O trabalhismo ele se propõe a criar uma nação independente, com justiça social, que na verdade, embora, claro, a gente tem que reconhecer que o governo petista ele teve alguns avanços nessa questão de justiça social, teve programas que beneficiaram milhares de pessoas, isso é evidente. Mas não chegou a fazer um enfrentamento e a romper como se propõe um projeto trabalhista de nação. O João Goulart queria uma reforma política, uma reforma monetária, uma reforma urbana, uma reforma agrária. E o que a gente viu nesses últimos 12 anos de governo não foram bem reformas assim pontuais, no meu ponto de vista. Claro, eu não sou o dono da verdade, né? Tem muitas pessoas que podem pensar diferente de mim e devem pensar diferente de mim. Mas o que eu vejo é que não há um projeto assim de uma nação pro governo do PT. Tanto que, eu não me lembro onde é que eu ouvi isso, mas eu até estava conversando com o pessoal hoje, que eu tive uma reunião da juventude, e a gente estava debatendo sobre essa questão de governo, nação, projeto de nação, projeto de governo, e parece que até o Lula indicou para os seus compatriotas, seus partidários, correligionários, ele indicou para que todos isso pode ser uma coisa que pode ser uma inverdade, né? Mas boatos. Ele indicou que leiam os livros do Getúlio. Porque sim, o Getúlio tinha um projeto de nação. O Jango tinha quais são os livros do Getúlio? Tem esse livro agora, é uma teologia do jornalista Lira Neto, que fez bastante sucesso, é uma teologia bem completa sobre a vida do Getúlio, né? Ele pega o período de... Quando ele era advogado? Não, era desde que ele nasceu até 1930, depois de 1930 até 45, e 45 a 51, se eu não me engano, que pega a vida do Getúlio e tal. Mas eu acho que o que diferencia, voltando à tua pergunta, eu acho que o que diferencia o atual governo da presidenta Dilma, de um projeto trabalhista é exatamente isso. Porque o trabalhista tem um projeto de nação completo e bem esboçado. Se o pessoal lê a Carta de Lisboa, lê a Carta do Testamento, lê a Carta de Mendes, eles vão ver lá um projeto concreto de nação, né? O que precisa para ter essa nação. Então, e eu acho que o governo atual ele peca um pouco nisso, porque teve a onda neoliberal no final dos anos 80, início dos anos 90, né? Os governos Collor, Fernando Henrique Cardoso. E esses governos, eles praticamente... Agora a gente tem aí esse escândalo da Petrobras, não querendo entrar muito no mérito, mas esses governos, eles abriram para a iniciativa privada. A Petrobras, ela era uma empresa estatal. Até os militares da ditadura, eles conseguiram conservar o monopólio estatal da Petrobras. E o Fernando Henrique Cardoso ele fez uma nova lei do petróleo, em 96, 97, que ele abriu para a iniciativa privada
entrar nas cadeias produtivas do petróleo, né? Porque o petróleo é a extração, é o refino, é o transporte, né? É uma cadeia produtiva. Tornando uma empresa mista, uma parceria. Ela já nasceu mista, mas o monopólio de extração, de transporte e de refinado do Estado. Então, na verdade, o governo atual ele não conseguiu barrar essas privatizações. Eu até estava lendo esses tempos um artigo do site, muito bom site, Jornalismo B, e é um artigo que fala o seguinte, que é a terceirização ela também é uma privatização, né? E a gente vai na prefeitura de Porto Alegre, na prefeitura de Alvorada, a gente vai em postos de saúde, em hospitais, a gente vê seguranças privadas. Por que não tem segurança pública nesses lugares, né? A gente está privatizando cada vez mais os órgãos públicos. E eu acho que esse é o trabalhismo prega um Estado forte, por exemplo. O Estado, hoje em dia, ele tá tudo bem, ele é um Estado forte, ele é um Estado que intervém, ele tem uma intervenção. Mas é um Estado que intervém muito mais para abrir para a iniciativa privada do que um Estado que paute políticas efetivas para a construção de uma nação. Mas eu não quero me estender muito nesse assunto, porque a gente tem muita coisa para ver. Eu perguntei justamente porque eu sei que tu estuda muito sobre isso. Eu gosto de estudar sobre o trabalhismo e estudo bastante, tanto que tem um artigo lá, eu convido todos a lerem, criticarem. Bom, calma aí que o Fred está perdido aqui. Pior. A gente fez Não, a gente fez o programa de reformas de base. Só que programa aqui na Laje Migração. Não, mas aí é que tá. A gente fez o último programa de reformas de base na 3W. Por que a gente fez? Vamos revelar isso? Revelar o quê? Por que a gente saiu da 3W? Não, na verdade a 3W ela encerrou as atividades, né? Encerrou, mas antes disso o que aconteceu? Ela encerrou, pra mim ela encerrou. Encerrou. Tem alguma denúncia pra... Uma denúncia, história é denúncia. Nós fomos boicotados por essa web rádio, que era de uma propriedade privada, de uma única pessoa. Então, repetidas vezes nós combinávamos de fazer o programa em tal data. A gente ia no estúdio, lembrando que o programa era todo domingo do mês. Mas eu vou continuar a minha denúncia. A gente combinava de fazer o programa em tal data. A gente ia lá na frente, apertava a campainha, batia a palma, gritava. Ninguém aparecia. Quantas vezes isso aconteceu? Aconteceu algumas vezes. Boicote. Então, concomitante à falência da rádio, nós nos sentimos prejudicados, escanteados. Então, o Fábio nos trouxe até a integração e foi muito bem recebido. Uma estrutura melhor e uma simplicidade muito maior ainda. Quando a gente veio aqui, a gente falou com o Zezinho e em seguida a gente participou de algumas oficinas que o pessoal faz aqui, né? Oficinas de web rádio e tal. E depois de a gente participar dessas oficinas, a gente começou a botar o projeto do História em Pauta realmente em atividade. Só que antes... Qual o motivo da risada, Diego? Em pauta. Era isso que eu ia falar, só que eu pensei um pouco. Como é engraçado, hein, Diego? Não, mas antes da gente gravar o História em Pauta número 5, cronologicamente número 5, a gente fez um programa que o Diego fez. Nos entrevistando sobre educação à distância. Que eu continuo sendo contra. Que era o programa Bem-vindo à La Integração. Que a gente fez com o Diego, eu e o Freire sendo entrevistado pelo Diego. Teve uma única edição, né? Teve uma única edição. Mas foi um programa muito bom. O Diego nos ensinou várias coisas sobre a educação à distância, deu a visão dele enquanto professor de EAD na Unicinos, né? Então ele trouxe um pouco da experiência dele e foi bem, para mim, por exemplo, foi muito enriquecedor. Porque poucas pessoas, eu acho, que têm uma consciência de como funciona a educação à distância, né? Às vezes é muito fácil criticar, que nem a gente criticava, mas não ter o lado da pessoa que está ali. Mas vamos pensar na educação presencial. Na sala de aula, nas escolas públicas, quantos temas, lições de casa, os alunos levam para casa? Mas aí Por que não tem educação à distância na educação presencial? Na própria faculdade, a gente tem aulas para fazer o relatório dos estágios em casa.
Ah, mas é que a Dois se faculdade... misturam. É que a faculdade... Mas tu quer falar, tu vem aqui, velho. Tu quer falar, vem no microfone. Ninguém tá te ouvindo, velho. Vem pra cá. O Diego vai colocar... Vocês vão ouvir uma voz do além aí, é o Diego falando. Mineirucho. Grande Mineirucho. A diferença é que educação à distância, hoje em dia, em alguns modelos, né, a maioria, se destaca mais, né, o transporte. Tu ganha esse tempo. Né? Tu não precisa se deslocar até uma universidade. A universidade vai até a pessoa. Aí o depoimento do Diego. Não, e eu acho... Às vezes é interessante fazer uma análise, né? Porque, vamos supor, numa escola de ensino médio, às vezes tu critica, né? Educação à distância, etc. Mas vamos supor, tu é professor de uma escola de ensino médio, muitas vezes tu não consegue a atração dos alunos, né? Muitas vezes tu tá ali falando sobre o conteúdo, ou querendo um debate, os alunos estão ali no celularzinho e tal. Hoje em dia até que é proibido, né? Mas é bem... A gente fez essa análise com o Diego, eu particularmente gostei muito muitos... Tanto que a gente debateu aqui durante, acho que 1 hora a gente foi debatendo, né? Muitas das críticas que eu tinha, a gente... não só eu, mas o Freitas também, muitas críticas das quais a gente tinha sobre a educação à distância, o Diego fez questão de debater com a gente esse tema, e ainda sobrou um tempo para falar sobre as eleições, né? Que a gente trouxe um jornal falando sobre um candidato... Sobre o Jardel. Sobre o candidato Jardel. Que era um cara de direita, porque ele era muito direito na vida. Isso mesmo. Mas o primeiro programa foi pautando lá a integração. Isso. Aí a gente se propôs, aí depois do programa Bem-vindos à La Integração, a gente se propôs a fazer um programa sobre a La Integração, sobre aqui o ponto de cultura La Integração. Que é um ponto de cultura empresarial. Ah, não chega a ser um... Tem CNPJ, tem empresa. Não, mas é que tá, é um ponto de cultura, mas mas é um ponto que está aberto a qualquer atividade vinculada à cultura e ao conhecimento. Por exemplo, às terças-feiras aqui se reúne o Comitê Carlos Derré, que é o comitê que luta pela memória, Verdade, verdade e justiça, né? Tem diversos eventos, diversas atividades aí. O Pedro Russo participa, o Raul Elvanger participa, o Bitenca, que foi o nosso convidado do último programa, que a gente teve um problema de áudio, a gente resolveu excluir, mas em breve a gente vai fazer um novo programa com o Bitenca. E aqui também rola saraus, né? Alguns saraus ou sarais? Saraus. Rola muitos saraus aqui também. Exposição de literatura, de poemas, de música. E tem uma biblioteca aqui. Tem uma toda a coleção de capital aqui. Livros do Lenin, do Marx, livros didáticos. Tem uma biblioteca muito boa. A minha coleção de carta capital, que é uma revista Pelega, que eu fui roubado por eles, doei totalmente para a integração. Olha aí, já tem então a revista do Freitas. Quer ter argumento para defender o PT? Vem na integração e lê a carta capital. Mas aí, então, na verdade, eu até estava, antes de começar o programa, eu estava lá falando com o Zezinho, né, que é um dos integrantes da integração. E esse espaço está aberto não só ao grupo de estudos, mas a todos que tiverem um projeto e que queiram dar continuidade a esse projeto. Não precisa ser uma rádio, não precisa ser um programa de televisão, que aqui tem a Web TV também, mas qualquer programa, qualquer atividade vinculada a educação, cultura, conhecimento, história, sociologia, grupos de estudos, venham para cá para a integração, que com certeza vocês vão encontrar um lugar que vai acolher vocês e a atividade de vocês. E tanto faz se é a pessoa da direita ou da esquerda. É bem aceito aqui. Mas no nosso programa número 6, sobre tradicionalismo gaúcho, lembra? Foi feito em 2 vezes. A primeira vez deu um boicote involuntário. Também deu um problema de áudio nesse programa aí. Mas depois Quem foi o nosso convidado desse programa, Freitas? O grande tradicionalista gaúcho, tucano, Sérgio Espira. O Sérgio, que é um cara que tem muito conhecimento sobre não só o tradicionalismo. Que era Black Power, depois virou tradicionalista gaúcho. É interessante a trajetória dele, né? Eu gostei muito daquele programa. A gente aprendeu muito com o tradicionalismo, também criticou o tradicionalismo, mas criticou também as pessoas que às vezes criticam o tradicionalismo sem ter um porquê criticar. Mas, com certeza, nós, enquanto americanistas, a gente deve valorizar o tradicionalismo gaúcho, que é a tradição, é o tradicionalismo brasileiro que mais se relaciona com a cultura dos países vizinhos.
Isso é verdade. E agora eu tenho uma questão para te fazer, ô Freitas. Mas passa. Que esses dias, acho que foi ontem, tu colocou no Facebook ali, eu gosto de música gaúcha. Podem me chamar de machista, fascista, reacionário, de direita, sexista. E eu te fiz um questionamento até no próprio grupo de estudos ali. É um pré-requisito tu gostar de tradicionalista ser um machista, um nazista, um fascista? Mas vou dizer o seguinte para ti. Digamos que, em termos quase absolutos, as músicas regionalistas sejam mesmo machistas, sexistas, homofóbicas até, conservadoras, mas a gente encontra algumas exceções, principalmente nas músicas nativistas, como é o caso que eu coloquei ali no grupo, Jorge Guedes, próprio Nó Guarani, são exceções, entende? Que são mais abertas ideologicamente. Então, ainda que seja uma parte minoritária, é um preconceito muito grande tu considerar um tradicionalista como um direitista, entende? Nesse sentido que eu coloquei. E realmente deu uma polêmica, porque antes eu tinha criticado o Chaves. Hugo Chaves? Não, o Chaves, que faleceu há pouco tempo. Eu critiquei o Chaves através de uma notícia, dizendo que era machista, homofóbico. Aí depois eu coloquei outra postagem dizendo que eu ouço música regionalista. Então encontraram uma contradição ali. Na verdade, não viram a dialética entre cada um deles. A própria ignorância. Porque o próprio Chaves, não apenas o político, mas como o artista, o personagem, são dois mitos. O Chaves é o Roberto Bolanhos. Bom, então, a gente fez o programa sobre o tradicionalismo com o Sérgio Spier, e o programa seguinte, que esse programa do Sérgio Spier, ele foi feito em duas partes também, né? Uma que deu problema de áudio e a outra que a gente conseguiu fazer. E depois a gente fez um programa sobre... Quer falar alguma coisa? Sim, sobre o programa do Sérgio Spier, foi muito agradável, porque não teve nem microfone. Foi um bate-papo, assim, com, não sei como é que chama, com laptop. Não tem microfone. Foi ali na biblioteca. A gente fez na biblioteca. Foi uma conversa informal. Não teve nem música, se não me engano. Teve música. Tem uma musiquinha, mas tocou pela metade. Mas foi uma conversa assim, um bate-papo. Teve até um chimarrão rolando. Sempre tem, eu não sei porque que não teve hoje. O Freitas, que é o cara que sempre traz um mate, não sei porque que não trouxe. Sabe por que eu não trouxe? Por quê? Porque eu fui roubado. Roubado? Fui roubado. Como assim? Fui Te assaltaram? Me roubaram na minha casa. Fontes primárias do nosso grupo de estudo foram aniquiladas. Explica isso melhor. A entrevista do Edgar, da Nicarágua, que era irmão de uma alfabetizadora da Cruzada Nacional da Alfabetização, foi extinta. Meu TCC sobre as Farc, que eu fiz uma palestra com muito orgulho e felicidade na formação política do teu Partido Trabalhista, também foi escanteado. Fui roubado, fui tentar resolver esse problema pessoal, e isso me impossibilitou de trazer o chimarrão. Então tá explicado. Bom, voltando aos História em Pautas, que a gente está fazendo essa análise crítica do grupo de estudos durante esse ano. E tu acha que se alguém rouba um computador de alguém, é uma pessoa desonesta? Eu não sei em que circunstância foi roubado o teu computador. Foi um cara que chegou armado, te exigiu o computador? Foi roubado e deixou a minha mãe muito chorosa. Foi um ato de desonestidade, com certeza. Bom, problemas à parte, a gente segue aqui o nosso cronograma de História em Pauta. A gente fez um sobre o eurocentrismo com outro convidado para lá de especial, que foi o nosso professor Walter, lá da FAPA, né? Ele veio aqui, se disponibilizou a vir, falou sobre o eurocentrismo e foi um baita programa, durou mais de 2 horas de conversa. Ele foi expulso. Quase apanhou nosso patrão aqui da Lá Integração. Porque hoje eu tô aqui para falar a verdade, porque a verdade é revolucionária. São boicotes que fazem parte da nossa história. Mas vamos conversar sobre o nosso blog. O que tem no nosso blog? Bom, não, só fechando essa questão do programa História em Pauta. A gente tá no nosso blog também, tá no mesmo período. Todos os programas estão lá no blog, todos os textos que a gente escreve estão no blog. E o História em Pauta que a gente fez com o Walter foi muito
muito bom também. Foi o ápice do nosso programa, né? Foi claro, com certeza foi um dos ápices, porque além de admirar o professor Walter enquanto profissional, eu admiro ele pessoalmente como um grande amigo do nosso programa. O Freitas está rindo aqui, mas não é do que eu falei do Walter, ele está rindo dos comentários que ele está lendo no Facebook ali. Já manda um abraço para ele se ele estiver ouvindo aí, ou se ele ouvir futuramente, quando tiver gravado lá no blog. E, bom, agora o Freitas fala um pouco do nosso blog aí. Bom, no nosso blog aqui, ó, nós temos a parte principal, que é onde abre os lançamentos. Tudo esperado, misturado, sincrético. O que tem aí no principal aí, ó, Freitas? Só para o pessoal ficar ligado. Na verdade, vamos iniciar uma autocrítica nossa aqui. Nós estamos em decadência. Não, lembrando uma coisa. O nosso blog, ele foi feito por um camarada nosso chamado Felipe Carreira, que ele não aparece muito aqui no programa História em Pauta, mas ele é um cara fundamental para a gente manter o blog ativo. Ele é a nossa estrutura. Ele é a nossa estrutura para manter o grupo ativo enquanto blog e para divulgação também das atividades. Ele é nosso colega, foi nosso colega de história lá na FAPA Uniriter agora, né? E ele também é técnico em informática e ele faz... E é professor, né? Professor. Tá pesado lá. E tem uma coisa muito interessante que ele fez no nosso blog aqui, que é perguntas de vestibular. Ele junta perguntas de vestibular de vários temas. Não. Guerra Ciplatina. Sobre a América. Mas ele tira essas perguntas de vários vestibulares, de várias universidades do Brasil e faz ali um quiz, né? Uma espécie de quiz bem didático. E eu acho que esse é um trabalho bem importante, principalmente para professores que querem utilizar isso aí em sala de aula. Então... Dá para dizer que o protagonista do nosso blog é o próprio Felipe Camargo. Ele é o protagonista. Felipe Carreira. Felipe Carreira. Tem o Rafael Camargo. E tem o Rafael Camargo também, nosso apoiador. Nosso apoiador. Tem alguns textos também no blog. Mandando um abraço para os dois, uma grande saudação e um grande agradecimento para o Rafael Camargo e para o Felipe Carreira. Dois apoiadores nossos aí que estão sempre com a gente, sempre nos prestigiando. Eu considero ambos protagonistas do nosso grupo de estudo, velho. Além de militantes nossos. Eu também considero eles muito. Mas vamos dizer... A gente fez o programa, só lembrando, né? O programa que a gente fez com o Sérgio Spier, a gente colocou um áudio do Rafael Camargo. Sobre por quê? Sobre a escravidão. Por que os farroupilhas, que se diziam libertários, revolucionários, não libertaram os escravos? A gente colocou esse áudio e foi bem interessante, né? Porque a gente fez uma análise a partir desse áudio com o próprio convidado tradicionalista. Sim. Mas fala mais aí do nosso... Não, eu vou fazer uma autocrítica radical. Faz. O nosso blog está em decadência. Por que tu acha isso? Nós temos 26 mil visualizações há um mês. Não, a gente tem essas... Desde que o blog está no ar, né? A gente tem essas 26 mil visualizações. Acho que não. Mas eu quero dizer o seguinte. Poucas publicações. Diminuindo bastante. Não, tem blogs que em um ano, mais de um ano, não chegam a esse número que a gente está agora. Não, tudo bem. Eu não quero fazer comparações com outros, mas estou dizendo em relação a nós mesmos. Mas tu pensa. A gente não tem poucas publicações, a gente tem uma publicação a cada semana, praticamente. Sim, mas atualmente é por mês. Depende. Nós estamos decaindo em relação a publicações novas. Até porque, revela porque isso é uma autocrítica, mas é construtiva. E autoelogiosa nossa. Por que tu não publica mais texto americanista? Eu publiquei um aqui, ó, do Artigas. Mas revela, o que tu tá produzindo nesse tempo aí que tem um prazo para terminar? Não, na verdade eu tô escrevendo um livro. Aí que tá, velho. Só que o prazo já encerrou e eu não consegui terminar esse livro. Entendeu? Mas isso é um livro sobre a história da América. Mas isso explica um pouco o porquê. Tu parou de publicar texto e criou uma decadência no nosso blog. Não, mas daí aí é que tá, Freitas. Na verdade, eu publico os meus textos e tu publica os teus. Eu não sei quantos textos tem publicado ali, tem bastante. Não tem essa contabilidade aí. Uma coisa que eu queria deixar aqui registrado, e de cara já agradecer o pessoal, é que alguns textos que eu postei aqui, eles são textos que eu fiz durante a graduação e que não são só autorias de autoria minha. Por exemplo, o texto sobre positivismo que a gente fez para a cadeira de contemporânea 1. Olha, eu tinha esses textos antes de ser roubado. O Freitas foi roubado com o computador dele. Mas o texto que a gente fez sobre positivismo,
A gente fez para a cadeira de História Contemporânea 1, com a professora Cíntia. E eu não fiz sozinho, eu fiz com a Daiane, com o Guilherme e com o Matheus, meus colegas lá de FAPA, nossos colegas de FAPA, não sei se chegou a ser colega de algum deles. Fui de todos eles. Mas já deixando o meu agradecimento a eles aqui por ter autorizado a publicação, né, do texto. E não foi só esse texto que eu fiz em coautoria. Teve sobre o populismo argentino. Isso, é o que eu estou tentando achar aqui, ó. Vamos ver se eu acho. Sobre o populismo eu também fiz com outros colegas. Vamos ver. Aqui, ó. Populismo na Argentina. Que a gente fez para a cadeira de América 4 ou 3, agora não vou me lembrar. Mas eu fiz o texto com o Éder, com o Marcelo e com a Marluce, a quem eu mando um grande abraço e deixo minha gratidão por eles autorizarem que eu publicasse. Afinal, o Éder, a propósito, há muito tempo que eu não vejo o Éder, mando um abraço para ele aí, a gente tem que se ver. Tá com saudade do Éder? Tô com saudade do Éder, e não só do Éder, da Marluce e do Marcelo também, eu vi eles Mas a Marluce é comprometida. A Marluce, ela é namorada do Marcelo, mas eu vi eles, acho que foi na PUC, quando a gente fez um concurso lá, eles estavam lá também. Agora, mas mas antes de a gente passar para os eventos, que a gente falou da primeira síncrese, né? A gente tem que falar da segunda e dos outros eventos que a gente fez. Teve a segunda que tinha. Mas antes de falar da segunda síncrese, eu gostaria de falar do nosso documentário que a gente fez sobre a Revolução Sandinista, ô Freitas. Com certeza, até porque o vídeo completo está extinto. Eu espero que o Felipe Carreira tenha. Não, o vídeo completo. A gente fez uma entrevista, a gente gravou a entrevista com o doutor Edgar, médico da PUC, aqui de Porto Alegre. E a gente fez uma entrevista de mais de 2 horas com ele. Com certeza. Eu acho que foi mais de 2 horas. E a gente editou para fazer o documentário sobre a Revolução Sandinista. Também está disponível no nosso blog, quem quiser pode acessar lá. É um documentário, não sei quanto tempo tem esse documentário aí, Freitas, dá uma olhada. É um documentário que a gente fez com a ajuda do Freitas, do Carreira, e principalmente com o depoimento do doutor Edgar. Vale a pena todo mundo assistir esse documentário, curtir, fazer a crítica, se a gente deixou de falar de alguma coisa. Mas o importante, que eu acho, dessa experiência de a gente ter gravado um documentário, foi a gente falar sobre um evento com uma pessoa que viveu esse período da Revolução Sandinista, né? É uma fonte primária. É uma fonte primária. Ambulante. Uma fonte primária ambulante, uma fonte primária viva. E eu acho que isso é o mais importante de tudo. Volta lá naquela outra página lá, Freitas. Que eu quero fazer um... Volta na... Principal? Não, nessa que tinha os vídeos. Que eu quero... Bota ali, ó, Locais da América. Locais da América. Que uma coisa... o Felipe Carreira, que é nosso colaborador e amigo aqui do grupo de estudos. Pessoal muito querido. Muito. Ele é o cara que criou o bordão que ficou muito conhecido. Fala, galera. Que é o Fala, galera. Ele criou esse bordão e também fez, com a ajuda do Google, ele fez uma série de cidades da América. Ele passou, tem o Google Street View, né? E por esse programa tu pode ver as ruas das cidades. E ele fez uma coisa muito interessante, que eu acho que eu nunca vi em outro blog ou outro site, que é falar sobre a história desses lugares que o Street View mostra. Por exemplo, tem ali a Praça das Três Culturas do México, onde ele fala sobre a história das Três Culturas. Nós relacionamos com os protestos, né? Contra a Copa do Mundo, lembra? Isso. Ele apresentou esse vídeo na primeira síncrese, a gente esqueceu de falar. E depois ele fez um sobre a cidade de Arequipa, no Peru, que é uma das mais antigas da América. Que foram muito importantes para a independência do Peru. Também. Em relação à Espanha. E ele também fez uma outra sobre a cidade de León, na Nicarágua. Por quê? Porque León é a cidade onde nasceu o nosso entrevistado, doutor Edgar. E era uma cidade tradicionalmente, historicamente liberal. Isso quer dizer, é um dos focos liberais, que é sempre aquela disputa entre os liberais e conservadores, né? No século XIX. E o próprio doutor Edgar chamou a atenção que um do Somoza era do Partido Liberal. O Somoza, ele era do Partido Nacionalista Liberal. E tinha apoio do Partido Comunista. Tinha apoio do Partido. É interessante a gente ver, né, a atuação
e aqui o Freitas, que é um simpatizante do Partido Comunista. É interessante a gente ver a atuação do Partido Comunista ao longo da história, porque em vários momentos eles estiveram a favor de ou do Somoza ou do Fulgêncio Batista, que o Fidel Castro derrubou o Fulgêncio Batista, e o Partido Comunista foi contra o Fidel Castro no primeiro momento, né? Até eles fundarem um outro partido. Sendo que o Fulgêncio Batista era mestiço, muito ligado à cultura afro-cubana, e muitas acusações, somente do... Lembra aquele senhor? Qual senhor? Roger Moore? Roger Moore, ele foi... Acusando o Partido Comunista castrista e apoiador da Revolução Cubana de um grande racismo. Isso é um tema que a gente pode debater num outro programa, quem sabe. Mas só voltando ali, não, te cortando, o Carreira também fez uma porção de tirinhas sobre a história da América e do Brasil. Ele colocou tirinhas são animações não, eu me esqueci o nome. São imagens sem movimento. Sim, mas tem um nome para isso aí. Tirinhas. Quadrinho, não, mas tem outro nome, quando é uma sátira. Charge. Ele fez uma porção de charges ali, uma sobre os lanceiros negros, que foi mais ou menos na época em que a gente entrevistou o Sérgio Speer. Teve outra ali sobre o Dom Pedro I, sobre a independência. Sobre várias versões, né? Sobre o caráter dele. E outra sobre essa questão, entre aspas, do descobrimento do Brasil, né? O Brasil foi descoberto, foi achado, foi invadido. Nós temos a teoria que ele foi invadido. E despovoado pela população originária. Tem o verbete do Freitas, que é política de despovoamento. Isso mesmo. Freitas, fala um pouco sobre os nossos colaboradores. Bom, na verdade, fazendo uma autocrítica de novo, nós temos poucos colaboradores. Nós gostaríamos de ter mais. Mas uma grande colaboradora foi a Rosiane Ferreira da Silva Cerqueira, que é uma Sodriana Ferrenha, que estuda a história da ditadura civil-militar a partir de várias fontes, principalmente do Nelson Werneck Sodré, mas não apenas. Né? Nós temos aqui também nas teses o Wagner de Ávila Barcelos fez um trabalho sobre a imprensa e a política, as reformas de base do governo na perspectiva do jornal Estado de São Paulo, nosso grande colega da FAP. Opa, então não tem poucos colaboradores, tem bastante. Claro, tem uns 3, 4. Não, calma aí, tem mais aqui. Ó. Dissertações. Bota aí. Dissertação, Nelson Werneck Sodré e as interpretações do Brasil moderno. Uma grande dissertação de mestrado aqui. A nossa colega que vai participar da próxima síntese, Daniela Conte, que é lá a professora da educação pública lá de Alvorada, que é do pessoal. Opa, grande admiradora do Nelson Werneck Sodré. Tem mais aí colaboradores? Rafael Camargo mandou artigo, mandou... Então bota aí o artigo dele, vamos ler. Vamos ler? Vamos ler qual é o tema dele. Sincretismo e multiculturalismo religioso no Rio Grande do Sul. Preservação da cultura afro-brasileira através das suas práticas religiosas. Opa. E é isso aí, velho. Não, bota mais dissertações, tem mais ali, ó. Não, dissertação é uma só. Nós temos aqui mais... TCC. O teu já mandou ou não? O meu ainda não. O meu eu ia mandar, mas depois roubado. Então aqui teve importância e colaboração do Clube Literário Félix da Cunha para a formação cultural social do município de Júlio Castilhos, lá no interior do Rio Grande do Sul. Grande Rafael Camargo. Esse é do Rafael Camargo, TCC. Nosso militante do GACB. Exatamente. Mas tem outros aí. Mas a gente não tem poucos colaboradores, não. Tem vários. Não, temos 4, 5. Não, calma aí que tem mais, Freitas. Segura. Tá ansioso, cara? A imprensa já foi falada. Ah, aqui tem uma também, ó. Ah, é verdade. Grande Cláudia Maia, Cláudia sobre Maia. Urbanismo em Porto Alegre. Lê o Na título. época da Lê o título. Velha. Lê o título. Urbanização de Porto Alegre, 2 pontos. Um estudo comparado entre Maria Soares de Almeida, Silvio Belmonte de Abreu Filho e Ana Paula Moura Canês, do governo José Loureiro da Silva. Um trabalhista, José Loureiro da Silva, que foi pela nossa colega Cláudia Maia,
que escreveu esse TCC, tá lá disponível no nosso... Falta só o meu e do Freitas, né? Mas eu vou tentar publicar o meu. Nós temos aqui como grandes parceiros o Fato e a História, do grande amigo do Flávio Davenir Viganon, o Istmo e La Integração. O que é o Istmo, Freitas? O que é? Fala aí. Então, é o grupo de estudos subalterno sobre a América Central. Opa! Então tem vários textos acadêmicos e Eles análises. eles são da onde, esse grupo aí? Analistas. Não, mas eles Tem são da de... toda a América Latina aqui, ó. Aqui, ó, de Buenos Aires, gente de Buenos Aires. Temos gente aqui da Costa Rica, gente aqui da Guatemala e etc. E etc. Quem sabe uma colaboração aí do grupo de estudo americanista, quiçá. Eles são nossos colaboradores ali, mas... Um dos primeiros. Um dos primeiros, mas eles chegaram a mandar algum texto para nós? Mandaram. Então, nosso agradecimento a eles. Sobre as crianças, né? E a Integração, que é um dos nossos grandes... Nossa empresa, Ponto Cultural. Nosso grande ponto cultural de integração. Então, nós temos aqui, finalizando, mais 10 minutos de programa. Não, calma aí, Freitas. Nosso programa, nós somos piagetianos, nós somos cronológicos. Não, mas antes de falar desses 10 minutos de programa, vamos falar da nossa segunda síntese, que a gente fez na Casa de Cultura Mário Quintana. Então, gostaria que tu explicasse o porquê da data. Bom, quando a gente organizou a primeira síncrese, a gente pensou numa data para a segunda, mas deveria ser uma data que tivesse uma referência histórica para a América, como um todo. E a gente pensou na data do aniversário de um dos grandes historiadores americanistas, que é uma das nossas principais referências, que é o historiador Luiz Vitale. Luiz Vitale, esse mesmo. Ele que escreveu um livro, Introdução a uma teoria da história para a América Latina. E além de outros artigos e livros. História Social da América Latina. História Social da América Latina. E História das Mulheres da América Latina. História da Igreja da América Latina. Ele é um trotskista radical. E ele traz diversos conceitos e uma metodologia específica para a gente analisar a América Latina. E eu acho que isso é muito importante, que ele foge dos padrões eurocêntricos, né? Digamos que ele seja um precursor do anti-eurocentrismo na história. E esse anti-eurocentrismo dele... Primeiro americanista. E esse anti-eurocentrismo dele é uma das vertentes do nosso americanismo. É o nosso principal referencial teórico. Então, a gente escolheu fazer essa segunda síncrese nessa data em homenagem ao historiador. E Freitas, fala um pouco dessa síncrese aí. O que aconteceu? Quem foram os convidados? Olha, convidados teve aos montes. Convidados para lá de especiais. Mas foram 2. Nós tivemos um colega, não lembro o nome, tu deve lembrar, teu colega trabalhista? O Ricardo? Brachá. Ricardo Puerch. Isso. E também... Estava até com o braço fachado aquele dia lá. Ele ficou com o braço fachado, mas ele foi. Isso é importante. E participou bastante. Participou bastante. Ele só para deixar registrado, ele é professor de biologia, aqui no município é Ciências. Ele é professor de ciências formado em biologia, professor de ciências do município de Porto Alegre. A gente teve como pauta o uso dos fanzines em sala de aula. Então, a gente teve como convidado muito especial o professor Denilson Reis. Da rede de Alvorada. Eu fui aluno dele no Castro Alves, em Alvorada. Olha só. A gente trocava fanzine, eu como aluno, ele como professor. O Denilson tem um trabalho muito interessante de fanzines, ele divulga e produz. É bem interessante o trabalho dele, eu gosto bastante. Ele faz a gurizada produzir fanzine e é músico de blues. Antigamente. Ele organizava festivais, campeonatos de conjuntos musicais composto por alunos da escola. Participava de um grupo de estudo chamado A Trincheira. Lá em Alvorada. E agora ele está trabalhando mais na questão do ensino politécnico. Isso é importante. E é ali que ele usa o fanzine, para usar a relação entre 2 ou 3 disciplinas. Então ele é muito feliz no ensino politécnico, usando um fanzine,
E é um grande exemplo do professor. É verdade, eu lembro que na ocasião ele trouxe diversos fanzines produzidos pelos alunos dele, né? E uma coisa que a gente debateu bastante foi até que ponto os professores, eles acham que o fanzine é só uma coisa que não tem importância, que não introduz nenhum conteúdo, e até que ponto é importante. A gente debateu bastante isso, eu acho que ficou bem marcado, assim, bem enfatizado, que o fanzine ele é um instrumento, sim, de educação, e ele deve ser usado cada vez mais, quem sabe, nas metodologias de ensino na sala de aula. E com certeza um fanzine é uma criação nossa, americana. É uma criação nossa. Os primeiros fanzineiros foram americanos. Sim, podemos citar o Cipriano Barato. Cipriano Barato, como a gente acabou de falar. Mas também nos Estados Unidos, né? Oficialmente, a história oficial do fanzine começou nos Estados Unidos. Sim. Lá no grupo de estudos, a gente tem diversas fotos sobre o... No blog do nosso grupo de estudo? No nosso blog a gente tem as fotos lá do evento e tal. A gente tem também o vídeo da primeira síncrase que a gente fez. Está lá disponível, o vídeo da primeira e da segunda. Quem editou os vídeos e colocou os efeitos lá foi o Felipe Carreira. Sim, o nosso protagonista do mais nosso blog. uma vez. Então tá lá disponível, ó. Os vídeos eles são curtinhos, eles não demoram muito, não. É mais para o pessoal, quem tiver interesse, professores, educadores e alunos que tiverem interesse, darem uma olhada, pegarem o conteúdo para se apropriar e divulgar e etc. Com certeza, vendo esse vídeo aí, um professor vai ter muitas facilidades para usar fanzine em sala de aula. Exatamente. Outro grande projeto do grupo de estudos desse ano foi o nosso seminário com o pessoal do Força e Luz, né, o Freitas? Relata um pouco para nós aí sobre essa ideia de fazer esse seminário do Força e Luz. Bom, tivemos quantas pessoas na plateia? Eu não lembro quantas pessoas tiveram, mas era umas 5 ou 6. No máximo umas 5 pessoas, no lugar que cabia umas 50. Mas daí vai a nossa crítica ao pessoal. A gente fez o evento lá no Museu da Eletricidade, que é o Centro Cultural Érico Veríssimo. Eu não sei por que aquele prédio lá é o Centro Cultural Érico Veríssimo, sendo que a história do Força e Luz é muito rica. E está escrito Força e Luz. E está escrito Força e Luz na fachada, fica ali na Rua dos Andradas. Quem passar lá vê um prédio amarelo escrito Força e Luz, é lá. E Biblioteca da UERJ também, e é um prédio que é do Centro Cultural Érico Veríssimo, que eu acho que não tem nada a ver com a CE. Não sei se o Érico Veríssimo era acionista da CE, alguma coisa assim, né? Não. Mas não tem nada a ver. Se aquele prédio lá fosse utilizado para a história da CE, ele é o Museu da Eletricidade, mas não é o foco deles lá, o Museu da Eletricidade. O foco deles lá é o Memorial Érico Veríssimo. Se ele fosse usado pelo pessoal da CE para fazer um memorial da CE e para fazer um memorial sobre o Força e Luz, eu acho que eles ganhariam muito mais como espaço cultural do que sendo um museu da Érico Veríssimo. Não desmerecendo o Érico Veríssimo, que foi um grande escritor da literatura gaúcha, um dos meus escritores favoritos, né? Eu li Todo o Tempo e o Vento, tem aquele livro dele, A Noite, que é muito interessante também. Mas eu acho que aquele prédio não combina muito. Mas tá fora do lugar, né? Tá fora do lugar. O Érico Veríssimo poderia estar em outro, quem sabe no Memorial, no Rio Grande do Sul, em algum outro lugar. Mas aquele prédio deveria ser só do Força e Luz e só da... O time do Força e Luz, que é o time de trabalhadores, operários da CE. Mas daí... Light Power. Da antiga Light Power, né? Então a gente teve essa oportunidade de fazer lá um seminário, só que não só nós, como grupo de estudos que ajudamos a organizar o seminário, mas também dos próprios participantes, que foram os ex-atletas do Força e Luz, e ex-funcionários da CE também. A nossa grande decepção foi com a divulgação do evento, né? Que nós nos esforçamos para divulgar o evento nas nossas redes sociais, para quem a gente conhecia, e o pessoal do Museu da Eletricidade ficou... Eu não sei se conseguiu divulgar direito, porque não teve tanta gente na plateia, e isso nos deixou um pouco... Desse evento que foi muito bom, nós debatemos lá com o pessoal, foi muito interessante. Eu acho que o que mais deixou frustrado nós, enquanto grupo de estudos, e os participantes, foi essa falta de valorização do Museu da Eletricidade, não querendo desmerecer quem é da direção, quem é funcionário do museu, mas eu lembro que poucos dias antes da gente passar lá na frente do museu, eles tinham um telão lá e que parecia vários slides e não
e não aparecia o nosso convite do nosso seminário. Eu achei isso bem... a minha crítica vai nesse sentido. Não, eu achei interessante também que eu fiz uma mini palestra, aí fiz uma descrição de etapas do movimento sindical brasileiro. Então eu comecei citando a primeira etapa do mutualismo, depois do anarquista, marxista, e chegando na época atual, que é o sindicalismo pelego. Então eu vi que tinha um casal lá que de repente saiu nesse momento. Mas eu acho que enquanto um órgão do Estado, eles teriam muito mais condições que nós, que temos um universo restrito para divulgar, de chamar a pessoa para ir no evento, chamar a pessoa do governo. Eles têm muito mais, eles têm um leque maior de contatos do que nós, grupo de estudos. Nossos contatos é a escola, é a academia, nossos colegas, nossos amigos, nosso grupo de estudos. Então, eu acho que o que deixou a desejar, não só a nós, mas também aos participantes, foi eu acho que essa falta de, não de consideração, mas essa falta de abraçar a camisa de um evento que seria muito importante, não só para o museu, divulgaria muito o museu, mas divulgaria a própria história do Força e Luz e da CE. Ainda assim, os convidados foram brilhantes, né, na explanação deles, né? Os convidados foram show de bola. E estamos devendo ainda a filmagem, estamos devendo a filmagem. Vamos deixar aqui um registro de profundo agradecimento ao Antônio, ao Jorge, ao Rubem e ao outro senhor que eu não me recordo o nome. Vou ficar devendo. Na plateia, se ofereceu. Mas ele subiu ali, falou. Ele até nos deu uma foto do... Eu tenho o número dele aqui, velho. Mas desde que a gente foi lá no Força e Luz pela primeira vez, lá na Ponta Grossa, que eles têm lá a sede social dos funcionários da CE, eles nos receberam super bem, sempre nos recebem lá com um almoço de primeira qualidade. A gente está até devendo, a gente tem que marcar um dia de lá, de novo, só para dar um oi pro pessoal. E desde a primeira vez que a gente foi lá, eles se dispuseram a participar, se dispuseram a nos ajudar no que fosse preciso. Então, deixar aqui o agradecimento ao Jorge, ao Antônio, ao Rubem, que sempre nos ajudaram nessa pesquisa, e não só na pesquisa, mas também eles também nos ajudaram bastante na divulgação do evento. O que ficou faltando mesmo foi o pessoal do museu, que eu fiz essa explanação aí para... Mas teve uma pessoa do museu que foi lá e ficou por uns 10 segundos. Mas aí ficar por 10 segundos, né, não é... Mas foi um evento muito bom pela exposição deles e pelo... Não, enquanto uma reunião de estudo, em relação ao aprendizado, o pessoal vai ver aí quando o vídeo ficar finalizado, foi um momento muito rico. Foi, realmente. O que mais a gente tem para falar aí sobre o grupo de estudos, das atividades desse ano? Tem mais coisa? Uma coisa que é importante, que acho que passou batido aqui. Deixa eu ver. O Felipe Carreira, também nosso grande apoiador e participante do grupo de estudos, eu não estou conseguindo achar aqui no blog, eu não sei se ele retirou. Os planos de aula? Os planos de aula. Ele fez aqui os planos de aula sobre as revoltas populares. Atividade sobre os hinos. Sobre os hinos da Nicarágua e dos Estados Unidos. As pessoas têm um pouco de preconceito em falar sobre os Estados Unidos, né? Pensam que, tu fala dos Estados Unidos, tu é a favor do imperialismo, tu é a favor do consumismo e tal. E a gente não vê dessa forma, assim, estudar os Estados Unidos, estudar a história deles. A gente tem que muitas vezes se despedir de certos preconceitos para conseguir entender algum tipo de lógica, algum tipo de história. Eu acho que isso é bem importante enquanto americanistas. E em relação aos planos de aula, é muito interessante a gente analisar esses planos de aulas aqui, que foram fruto de fazer e refazer, né? Que foram planos de aula que ele fez durante a graduação dele. Isso. Licenciatura plena em História. Por exemplo, vários detalhes aqui, por exemplo, quando a gente coloca os objetivos. A gente tem que colocar o objetivo em relação aos alunos. Um exemplo,
Os objetivos são: o aluno deve identificar as motivações para revoltas populares na pré-independência. Não é o objetivo do professor. É o objetivo do aluno. O plano de aula ele visa isso, né? Visar o aluno. Então é muito interessante para quem pratica, está numa graduação de pedagogia, licenciatura, esse plano de aula são muito úteis. Com certeza. Então vamos finalizar. Não, mas antes de finalizar, Freitas, só te cortando de novo, que o Freitas tá ansioso, tá querendo ir no banheiro, uma coisa assim? Vai, verdade, vou lá no banheiro. Quer? Então vai lá. Enquanto isso, Diego, chega aí, vamos conversar. Toca uma música aí. É que eu quero chamar o Freitas. Depois acho que a gente edita. Tem como editar depois? Intervalo? Fazer um breve intervalinho aí, esperar o Freitas voltar. Eu quero fazer uma pergunta pra ele. A questão final, porque é uma tradição. Calma aí. Pauseou? Botou música? Agora eu posso falar? Meu, não pode me falar pra fazer programa, bêbado. Quem que tá bêbado, velho? Tá, deu? É uma tradição. Bom, pera aí, o Leonardo Freitas voltou aqui pra gente fazer esse encerramento. Foi um programa muito interessante, muito criativo. Muito interessante pra quem tá ouvindo. Pra quem tá ouvindo, está vendo que a nossa teoria é prática. E nós fizemos um relato detalhado das nossas práticas durante o ano, que não foram poucas. Agora, fala aí sobre a importância da questão final, Freitas. A importância da questão final é porque é uma tradição no programa História em Pauta, um certo boicote diário. A tradição do boicote diário nosso aqui é que nós, por gostarmos muito de questionar, problematizar, debater, nossos programas às vezes extrapolam o horário. Então, daqui a pouco vai chegar nosso patrão Jazinho aqui e vai nos cortar. Mas isso é importante finalizar com uma última questão. Não, mas isso é quando a gente tem mais de 2 horas de programa. A gente fez o programa agora de 1 hora e pouco. 1h10. Tá no limite. Tá no limite. Mas a minha questão final, Freitas, só voltando ali ao nosso blog, eu quero que tu selecione um texto e diga por que é importante esse texto. Um dos textos que a gente publicou pode ser de qualquer autor. Pode ser meu, pode ser teu. Pode ser de algum dos nossos colaboradores, de algum TCC. Quero que tu indique um texto assim e faça uma propaganda desse texto para os ouvintes lerem, relerem. Pô, interessante aqui, tu me pegou de surpresa. Essa é a intenção. Freitas está aqui escolhendo, tem muitos textos. Enquanto eu vou escolhendo o meu, já fala sobre o teu que tu escolheu. Não, eu quero que tu fale primeiro, eu perguntei primeiro. Fala sobre isso aqui, ó. Então fala quem é o autor e por que tu gostou, que texto é, quem é o autor e por que tu gostou desse texto. O autor, ele é membro permanente e fundador do grupo de estudo americanista Cipriano Barato. Qual é o nome? Pesquisa sobre a história social da América, educação na América Latina e Estados Unidos. Produtor e radialista do programa História em Pauta na Rádio La Integração. Tem vários textos escritos sobre educação, cultura e política. Quem é esse autor? Diga. Fábio Melo. Opa. E por que é importante? E que texto é esse, Freitas?
O texto se chama Revolução Haitiana. Opa, um assunto bem interessante. Por que é importante esse texto? É uma revolução que foi a mais importante na história da América. Tu considera a Revolução Haitiana mais importante que a rebelião de Espartaco? Bah, mas aí tu leu meu pensamento. Conforme Luiz Vitale, né? Foi um fato histórico muito superior na revolta de Espartaco. Por quê? Por quê? Porque foi, pela primeira vez, os negros, trabalhadores negros escravizados, se uniram e sem ter uma teoria além da sua religião. O voodoo foi uma revolução do voodoo que os uniu contra a cristandade europeia. Foi uma revolução religiosa e social, então. Aí que eu quero chegar. Na essência da nossa terra, aqui, do nosso continente. Os europeus vieram para cá e trouxeram o que para nós? O quê? Trouxeram a Bíblia. Cristianismo. Trouxeram a Bíblia cristã. E esse povo aí negro, trabalhador, um movimento de trabalhadores. Um movimento trabalhista. Foi a partir do senso comum deles. Eles se independizaram. Sem nenhuma teoria europeia. Foi um movimento ideologicamente autóctone. A partir de uma cultura deles, a partir do senso comum deles. Sem chegar a uma consciência filosófica. Sem chegar ao universal. Foi a partir de algo particular deles. A cultura particular deles que os uniu e possibilitou o revide, a colonização europeia. Então, eu acho que é uma revolução que deveria ser mais estudada para a nossa própria autoestima enquanto americanos. É verdade. É uma revolução que mostra o quanto Bolívar não era conservador. O Bolívar ele foi financiado pelo presidente do Haiti, né, o Henri Christopher. Com certeza. É uma revolução que eu posso comparar com a Revolução Cubana, que financiou vários movimentos guerrilheiros na América Latina, assim como a Revolução Haitiana financiou várias independências que ficam para o senso comum como Bolívar. Mas, na verdade, teve a Revolução Haitiana por trás. Então, eu chamo a atenção desse texto. Muito bem escrito, muito didático, feito por ti. Muito obrigado. Um tema de... Para mim é uma honra ser elogiado por um camarada do Grupo de Estudos. E é um tema de grande vulto para nós. Então, eu acho que esse tema aqui é principal, primordial para o nosso estudo. E o Haiti foi o segundo país a se tornar independente na América, depois dos Estados Unidos. E eu sempre costumo dizer que as grandes influências para os movimentos de independência que vieram depois dos Estados Unidos e do Haiti são exatamente esses dois. Só que os Estados Unidos fez uma independência conservadora e o Haiti fez uma independência radical. Os desdobramentos disso, ao longo do tempo, são diferentes. Mas, na teoria, na base, a Revolução Haitiana foi uma revolução radical. Ela distribuiu terra para os trabalhadores escravizados, ela emancipou os trabalhadores escravizados, deu liberdade para eles, enquanto a independência dos Estados Unidos ela foi uma revolução política que, na verdade, assegurou os grandes proprietários, os grandes comerciantes ao monopólio do poder a eles. Quando o movimento popular começou a se organizar para reivindicar na Revolução Estadunidense, na independência dos Estados Unidos, eles foram eliminados. Então, eu sempre coloco essas duas revoluções como as inspiradoras das seguintes, né? Como o Freitas bem frisou aqui, o Bolívar se inspirou na Revolução Haitiana. Depois a gente tem lá o Artigas com a Revolução Radical dele, aqui na região do Prata, que pega um pouco do Rio Grande do Sul também. Então, boas palavras do camarada Freitas. E o meu texto, que eu vou... Fazendo parênteses aqui, ó. Enquanto aqui no Brasil, alguns historiadores bem intencionados, mas muito ingênuos, chamam a nossa abolição como revolucionária, aqui... Tem um texto sobre isso. Quem libertou os escravos tinha medo da haitização do Brasil. Enquanto Bolívar, em discursos públicos com a elite, elogiava os haitianos. Olha a diferença. A gente fez um texto sobre
vamos dizer, libertação dos escravos. Eu e o Freitas fizemos um texto juntos, que a gente critica essa tese, né, que foi uma revolução, que em 1888 foi uma revolução. Na verdade, foi uma contra-revolução. Foi uma contra-revolução. E teve mais duas. Teve mais duas. A ditadura de 64? Foi a ditadura e o governo Lula. O governo foi uma contra-revolução também. E a gente defende isso no texto. É importante o pessoal ler para ter algum subsídio para debater e para criticar o nosso texto também, né? Que a gente gosta também de críticas. Mas o texto que eu escolhi foi um verbete que o Freitas escreveu sobre educação fariana. Ele escreveu esse verbete há pouco tempo. Eu não sei se tu ficou muito tempo pesquisando para escrever ele. Esse texto foi a partir de uma revista feita pelas Farc, a partir de tradução de duas matérias, e entremeando com algumas observações minhas, entendeu? 60% tradução, livre, e 40% minha opinião. Sim. Mas é a partir de uma única fonte, que é uma revista feita pelas Farc. Interessante, mas eu gostei desse texto, e recomendo todos a ler, porque as Farc, todo mundo chama como um grupo terrorista, um grupo que não é vinculado ao tráfico de drogas. O Freitas já fez uma palestra sobre isso, mas, na verdade, a concepção pedagógica deles, ela é muito abrangente, e o que eu gostei é que ela remonta a alguns dos grandes pensadores americanos da educação, como um nome que eu não ouvi da boca de nenhum professor durante a graduação, que é de Simon Rodrigues. O Simon Rodrigues foi, acho que, o primeiro intelectual latino-americano que pensou uma educação realmente libertária. Ele pensou isso lá no começo do século XIX, durante a independência. Ele foi o professor do Simão Bolívar. E o Rodrigues, ele tem muito a nos dizer, desde aquela época, só que a educação brasileira, ela está muito mais preocupada com o Piaget, com o Vygotsky, não desmerecendo esses autores, que eles têm uma importância na concepção pedagógica, educacional, não só do Brasil, como do mundo, mas o único que a gente tem para nós como referência é o Paulo Freire. Embora a obra do Paulo Freire seja muito importante, e eu particularmente gosto muito, a gente tem que saber, a gente não pode ficar de costas para a América Latina e achar que só o Paulo Freire é brasileiro, só porque ele é brasileiro, e depois só o bebê da Europa. A gente tem que ver os outros pensadores latino-americanos, e um deles é o Simon Rodrigues. E eu achei bem interessante que nesse artigo o Freitas faz um paralelo entre a educação das Farc e remontando as origens educacionais da América Latina na figura desse Simon Rodrigues, que eu pesquisei na internet e não encontrei nenhum livro traduzido do Simon Rodrigues. E eu acho isso um grande erro, porque ele foi, acho que, antes dos anarquistas pensarem em educação libertária, o Simon Rodrigues já falava isso no século XIX, no início do século XIX, um período bem conservador, politicamente. Ele não precisa procurar a escola unitária em Grande. Não. Basta pesquisar sobre o Simon Rodrigues. Bem lembrado, Freitas, antes do Gramsci pensar em escola unitária e tal, o Simon Rodrigues já falava isso. Ele fez até uma escola, se eu não me engano, na Venezuela, ou na Colômbia, que nessa escola, como ele era um cara bem visto pela elite, pelos crioulos, a elite crioula, ele criou uma escola e os filhos desses crioulos, esses crioulos começaram a mandar os filhos para a escola do Rodrigues. Só que passou um tempo e esses caras começaram os filhos deles começaram a dizer, mas na escola do Simon Rodrigues eu trabalho, eu aprendo a fazer cadeira, mesa, eu aprendo o processo produtivo. Antes do Marx falar em produção, o Simon Rodrigues já mostrava como é que se produzia. E os crioulos, a elite, ficava brava com isso, né? Ficava receosa, ressentida. Mandava os filhos para trabalhar, mas meu filho não foi feito para trabalhar, ele foi feito para pensar, foi feito para ser um doutor. Quem trabalha são os peões, são os trabalhadores. E o Simão Rodrigues fazia isso, colocava o filho do patrão na mesma escola que o filho do empregado. E isso é revolucionário. O Freitas quer ler um trecho do texto dele aí.
Só chamar a atenção aqui, o Simão Rodrigues foi pioneiro na combinação do estudo com o trabalho. Isso? É o que se fala hoje do ensino politécnico. A origem está aqui, ó, na América Latina. O termo politécnico, eles falam do Marx. Mais uma vez a Europa, né? A gente tem que buscar lá na Europa uma coisa que estava aqui na América há muito tempo antes. É isso que se propõe ao americanismo. Está chamando a atenção aqui, ao final do texto, aqui, ó, uma fala da própria Farc, que as diretrizes e formas concretas de trabalho entre as massas não podem ser as mesmas em todos os períodos, circunstâncias e lugares. Isso quer dizer o quê? Critico as Farc de serem revisionistas. Mas não, são americanistas. São americanistas. A partir da empiria, do concreto, que eles teorizam. E buscam lá e cá, da Europa, outro lugar, o que interessa. O que é útil. Isso. É mais ou menos isso que o nosso americanismo se propõe. Então, vou na última pergunta. Vamos lá. Quais são os planos futuros do estudo? Isso que ficou faltando, na verdade. A gente tem, Freitas, um cronograma de atividades para o mês de dezembro agora, né? A gente quer fazer pelo menos um programa cada semana até o final de dezembro. O Freitas já tem um convidado confirmado para um próximo programa. Tem, segredo. Segredo. Não vai abrir É sagrado, segredo. eu também já tenho outro. O Diego vai... Mas antes de a gente divulgar... Vamos abordar os temas, pelo menos. Aí não diz os convidados, mas os Mas temas. vamos abordar, então, só o tema do próximo programa. Qual é o tema? Positivismo. A gente vai falar sobre positivismo. Convidado é surpresa. Depois sobre a Colômbia. Depois sobre Foucault. São esses os temas. Então... Nesta ordem? Então tá. Então vamos deixar o nosso agradecimento a todos que estão ouvindo o programa. Em breve disponível aí no YouTube, no grupo de estudos e no portal La Integração. E dá o teu tchau aí, Freitas. Antes do meu tchau, eu quero um comentário com um resumo de tudo o que foi dito até agora, uma opinião pessoal do grande Diego. A voz do além vai falar. Bom, a pedido do Freitas, eu venho reiterar a importância de um programa sobre história, né, que aborda aspectos que não se vê hoje em dia, que é esquecido pela população, que não é divulgado. Eu acho isso muito importante e não tem por que parar, tem que continuar, certo? É enriquecedor, não somente cultural, mas educacional. Esse é o meu resumo. Me pegou de surpresa, eu estava aqui espalhando os dentes. Mas tá bueno. Tá mais que bueno esse resumo aí. Tá de parabéns. A essência é essa. A gente tenta achar as várias determinações da história. E a educação é uma determinação essencial do estágio atual da nossa história hoje. Verdade. Tanto que a gente compreende a história da América só a partir da dialética entre história e educação. Sim, você não entende por que a gente chegou até aqui. Até onde a gente pode chegar. É verdade. Então é isso, eu gostaria de dar um último comentário. Então fala aí. Um grande orgulho. Faz os teus agradecimentos aí ao pessoal do Facebook. Um grande orgulho fazer parte desse grupo de estudo, que não é dogmático, nem sectário, embora eu seja a favor do sectarismo na política. Mas no conhecimento, eu sou heterodoxo. Eu sigo o exemplo do grande Karl Marx. Ele era heterodoxo. Ele se apropriou do estágio atual da ciência na época dele, a economia clássica, o próprio, quem era de direita, quem era de esquerda, ele pegou o que era importante para entender a realidade concreta do lugar dele, que era a Europa, porque ele queria mudar o lugar dele, que era a Europa. Então, nós vemos aqui na América, a gente quer entender a nossa América e mudar o nosso lugar. Então, a gente tem que seguir esse exemplo do heterodoxo, do revisionista. Isso é polêmico.
Ele foi revisionista em relação à ciência no estágio atual dele. Ele foi revisionista em relação à ciência na época dele. Então, acho que em relação à concretude do lugar dele. Então, eu tenho que seguir esse exemplo aqui no nosso lugar. Queria fazer uma saudação e deixar também um agradecimento aos nossos colaboradores do Facebook ali, o Lúcio, o Rodrigo Aldabi, o Thomas Herler. Fala esse colaborador aí, Freitas. Nossa grande ouvinte, Gleiciane Viana. Gleiciane Viana. Onde é que ela é, Freitas? Lá de Minas Gerais. Opa, então o pessoal de Minas lá. O Diego gosta de Minas Gerais. Apreciando também o nosso grupo. O Lúcio também é de Minas Gerais, né? O Josemar, o Marcito, que também são nossos camaradas lá. De Alvorada. De Alvorada, sim. Eles são nossos camaradas lá da 3W, da época da 3W. Estão convidados. Já vamos fazer um convite no ar. Chamar o Marcito e o Josemar, para quando eles puderem vir aqui participar de um programa, falar sobre as atividades deles lá em Alvorada. Que seja nesse ano. E que seja nesse ano. Vamos deixar bem claro isso. Porque o ano próximo é um enigma. É um enigma. É uma surpresa. É uma surpresa. É uma novidade. Mas então é isso. Em breve, um próximo programa História em Pauta. Agradecemos novamente a todos e até breve.